Coluna do Garrone de volta, agora na versão estendida. Foi na sexta-feira, né, quando houve a libertação do ex-presidente Lula, uma edição especial da coluna. Eu levei tanta pancada, gente me xingando de tudo. É engraçado como imediatamente as pessoas acham que você tem que tomar partido em relação a uma situação. Eu não tenho político de estimação. Você tem? Que pena. Vamos ao assunto da semana da Coluna do Garrone. Vamos lá? Jeanine Áñez, conhece? Bem, da última vez que eu chequei, essa era a presidente da Bolívia. Rapidinho, deixa eu checar aqui, deixa eu ver se ela ainda é presidente da Bolívia. Tá valendo. Por enquanto, ela é. Até domingo, ela era vice do vice-presidente do Senado boliviano. No domingo, houve aquela demissão generalizada do presidente, vice-presidente, ministros e presidente das duas casas. E nesta terça-feira, a Jeanine reconheceu a renúncia de Evo Morales e do vice-presidente e se autoproclamou presidente ou presidenta, como preferem eles, da Bolívia. Ela alegou que houve uma vacância do poder, ou seja, reconheceu que o presidente Evo Morales não está mais no país, abandonou o cargo e também prometeu eleições. Não disse quando, mas foi a primeira promessa dela. Vamos esperar para ver quando vão ser as próximas eleições na Bolívia. A situação na Bolívia não é simples, mas aqui no Brasil, como tudo vira fla-flu, acabou virando também. O ex-presidente Lula, no Twitter, disse que se tratava de um golpe contra Evo Morales. O presidente Bolsonaro aproveitou a situação para defender o voto impresso. Afinal, foi golpe ou não foi golpe? Vamos às informações? Bem, houve eleição no dia 20 de outubro, os bolivianos foram às urnas. Na noite da eleição, com 84% dos votos apurados, Evo Morales tinha pouco mais de 45% dos votos e Carlos Mesa, 38%. Carlos Mesa, ex-presidente da Bolívia, que concorria ali. Tem que explicar que para ir para o segundo turno na Bolívia, ou é maioria simples, como é no Brasil, ou tem outra possibilidade. Mais de 40% e desde que o primeiro colocado tem um espaço de 10% para o segundo colocado. Naquele momento, você tinha mais ou menos 7% de diferença entre os dois candidatos. A expectativa era de que o voto da zona rural, mais afastada, fosse privilegiando e aumentando a diferença de Evo Morales para o segundo colocado. E aí, na segunda-feira, saiu uma outra parcial, que eram 46,4% para Evo Morales e 37,07% para Carlos Mesa. Estava se aproximando daqueles 10% que seriam necessários para Evo Morales ganhar no primeiro turno. Aí teve protesto, uma confusão só. A OEA, Organização dos Estados Americanos, foi autorizada pelo presidente Evo Morales para fazer uma auditoria, acompanhar a transparência ou a falta dela nas eleições da Bolívia. E ela apurou indícios de irregularidades. Em bom português, fraude. Eu fui lá ler o relatório da OEA. Eles observaram a existência de atas físicas com adulterações, com alterações nas assinaturas. E no universo de 176 atas que foram tomadas por amostragem, quase 40% tinham inconsistências. Então é uma situação bastante delicada. E tudo indicava que estatisticamente Evo Morales ia ser o primeiro colocado no primeiro turno de votação. Mas tudo indicava também que teria segundo turno. Mas como é que a situação na Bolívia culminou até que o presidente Evo Morales tivesse que renunciar? Foi o que eu fui apurar. José Alves, obrigado por aceitar o convite para dar uma entrevista aqui na minha coluna. Na sua opinião, naquele momento, pouco antes do Evo Morales sair do poder, como é que você definiria a democracia na Bolívia, naquele momento? Bom, obrigado pelo convite. Então, é bastante difícil definir, pura e simplesmente, como uma democracia dentro dos modelos tradicionais ou do modelo de uma democracia representativa que temos habitualmente conhecimento. De qualquer forma, nós poderíamos dizer que as estratégias do ex-presidente Evo Morales de desrespeitar um plebiscito no qual ele foi derrotado sobre a possibilidade de disputar um quarto mandato não caracterizam um estado de normalidade democrática. Objetivamente, não era um quadro de uma democracia plena, embora, evidentemente, nós tivéssemos aí um processo eleitoral e ele cometeu algumas barberagens muito grandes, né, do ponto de vista da disputa recente, no qual, inclusive, o anúncio dos resultados e as suspeitas de fraude. César, gracias por aceptar mi invitación para hablar un poco de lo que pasa ahora en Bolivia. En los últimos días hubo muchas protestas en las calles, confusión, saquearon a la casa del exmandatario Evo Morales.
Y ahora, ¿cómo está la situación en la calle en La Paz? ¿Las tiendas están cerradas? ¿El transporte público funciona o no? ¿Cuál es la situación? Nelson, ¿cómo estás? Un saludo cordial. El día domingo, en la tarde, renuncia Evo Morales. A partir de ese momento, un sector de la población, los que movilizaron, festejaron. Pero el otro sector, que también es un gran porcentaje, un 40% digamos de la población, está muy triste. Entonces salieron a las calles a protestar y con mucha violencia. ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! Ya salió el ejército en combinación con la policía a poner orden. Todavía no está claro lo que pasó en los últimos momentos de la presidencia de Evo Morales. Horas antes de decidir dejar el poder, Evo Morales prometió realizar nuevas elecciones. Después cambió todo y salió. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo ha cambiado tan de repente? Obviamente el sector opositor cívico no estuvo de acuerdo y salió con más contundencia a las calles. A eso se sumó un motín, un acuartelamiento, un repliegue, son varios términos que se maneja de la Policía Nacional. Quiero declarar públicamente motín policial. ¡Libertad! 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 Esa fue, digamos, la estocada final. La policía se replegó a los cuarteles, sintieron que no son tratados de igual manera como el ejército. El ejército tiene otro tipo de bonificaciones, pueden jubilarse con un 100% de su sueldo, y calcularon, digamos, que podría haber una oportunidad de hacer demandas em plena crisis ao presidente. Então você viu aí os últimos momentos do governo Evo Morales, momentos tensos. A polícia deu de ombros para o presidente e tentou ali reivindicar alguns benefícios. Tinha pressão das ruas, das redes sociais, o relatório da OEA, ministros caindo, ameaça a governistas, saques a casas, incêndios a casas de autoridades públicas e também de parentes dessas autoridades. Wow. Oh, el excelentísimo tenía gimnasio. Bem, Morales estava sozinho. E aí veio uma sugestão dos militares para que ele deixasse o poder. Sugestão. Habla de sugerencia de militares, suena muy raro, porque militares haciendo sugerencia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, ¿no es raro? Es raro, suena raro. Hay mucha interpretación ahí, cada uno puede sacar una interpretación. Entonces tal vez ya le estaban dando un ultimátum para que la decisión. Tecnicamente, golpe é quando um presidente é removido por um agente público. Aqui no Brasil, a ex-presidente Dilma foi tirada do poder por um processo que passou pelas duas casas do Congresso e teve a anuência do Supremo Tribunal. Nossa, vizinhança. Aqui no Brasil, a ex-presidente Dilma sofreu um processo de impeachment, que passou pelas duas casas e teve a anuência do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, a esquerda brasileira, boa parte dela, considerou aquele processo um golpe. Lá na Bolívia, esse processo não passou pelo Congresso. Foi uma decisão, aparentemente, ali dos militares. Tem outra palavra para isso que não seja golpe? Não, não tem outro nome que não seja golpe, porque uma renúncia como ato deliberado é uma renúncia. Agora, você ser forçado à renúncia por conta do contexto político que se desenhou, da ingovernabilidade, porque, afinal de contas, não adiantaria ele permanecer no cargo e tendo aí os atos de violência, a população decidindo agir pelas próprias mãos, os grupos se enfrentando. O derramamento de sangue na Bolívia é uma constante em vários outros momentos da sua história política. É importante a gente olhar para as condições que esse quadro se produziu. Até 1952, a população indígena não tinha direito a voto na Bolívia. E depois disso é que daí, sendo eles 62% da população, eles têm a possibilidade de formar aí um conjunto eleitoral muito amplo. E essa foi a grande habilidade do Evo Morales, que o catapultou como uma grande liderança.
é o primeiro presidente indígena das Américas. Nesse sentido, é inegável o papel que ele exerce, o carisma que ele tem e, dentre outras perspectivas, há o outro vício da tradição latino-americana, que é o caudilismo, dele querer, amparado nesse apoio popular, perpetuar-se. As pessoas nas redes sociais, estamos vendo, comparam, por exemplo, com a Merkel disputar 4 mandatos, mas são coisas totalmente distintas, porque, afinal de contas, no sistema parlamentarista, o mandato pode ser interrompido a qualquer instante, desde que haja perda de maiorias. No presidencialismo, não. Então, na verdade, há muita má-fé, inclusive, nesse contexto todo. Mas, efetivamente, foi um golpe, porque, afinal de contas, ele ainda estava no exercício do mandato que, legitimamente, lhe foi outorgado antes. O curioso é que a principal figura política de oposição neste momento não é o segundo colocado nas eleições, o Carlos Mesa. É outro, é um empresário, Luiz Fernando Camacho, um empresário de direita, muito religioso. Ele, aliás, passou pelo Brasil há pouco tempo, tirou foto ali do lado do nosso chanceler Ernesto Araújo e também da deputada do PSL, Carla Zambelli. Nos protestos a favor de Evo Morales, o Camacho era um dos principais alvos. Camacho é uma figura em que a gente tem que ficar de olho. Quem é Luiz Fernando Camacho e qual é seu real poder em Bolívia agora? Luis Fernando Camacho es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El Comité Cívico Pro Santa Cruz aglutina instituciones de la sociedad civil, de la mayor parte de afiliados o de miembros son representantes de los empresarios privados, de las industrias. Acá en la prensa de Brasil, unos dijeron que se parece a Bolsonaro, nuestro presidente, porque es de derecha, conservador y cristiano. Exactamente. Su forma de pensar es lo que tú dijiste. Representa a la derecha, representa este conservadurismo religioso, dogmático, digamos, segregador de muchas cosas. En un principio, la movilización en Santa Cruz hace 20 días se correteaba a los pueblos indígenas. Y evidentemente, por su convicción religiosa, también segrega a otras colectividades en nuestro país. Hay mucha gente que lo sigue también. El tema de la Biblia, que Jesucristo volverá a palacio. Somos un Estado laico también, pero Evo Morales iba por una línea más de los ancestros, de las culturas andinas, la Pachamama, la Madre Tierra y otros valores también. 14 años de dictadura, dice, pero bueno, esa lectura también es muy tendenciosa, ¿no? Nunca tuvimos 14 anos de ditadura. No caso do Camacho, ele tem uma perspectiva religiosa bastante reacionária, neopentecostal, e isso também está na ordem do dia em outros países, né? Então nós temos uma ascensão das forças de direita, onde princípios da moral, dos bons costumes, né, supostamente moral e bons costumes, estão sendo legitimadas para poder defender um Estado nacional, no caso da Bolívia. Mas não podemos esquecer de vista que a população, com esse descontentamento político e a participação da população dos povos indígenas, dificilmente vai retroceder, porque, dentre outras coisas, o partido do Evo Morales detém 2/3 aproximadamente do Congresso Nacional. Um outro dado também importante é como que o Evo Morales conseguiu asfixiar outras lideranças, que nós não vemos outras lideranças. Então ele tem uma base eleitoral enorme, ele tem uma base parlamentar muito grande, mas nós não vemos nenhum nome que emerja como sendo o herdeiro, um sucessor. Tem que deixar claro aqui que o Evo Morales aparelhou o Estado boliviano. Só dar uma recapitulada, havia uma Constituição aprovada no governo Morales para permitir uma reeleição. Ele foi reeleito. Depois houve uma manobra para conseguir um 3º mandato. Ele foi reeleito. Em 2016, foi convocado um referendo para que a população pudesse opinar se ela queria que um presidente pudesse concorrer a mais um mandato, portanto, o 4º mandato. A população disse não. Evo Morales, um líder populista, popular, contrariou a vontade do povo e recorreu à Corte Suprema da Bolívia e conseguiu uma autorização para concorrer mais uma vez. A alegação: violação dos direitos humanos dele, no caso.
Aí eu vou citar uma frase que é atribuída ao Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele diz que o poder é o afrodisíaco mais forte. Bem, o Evo Morales estava quase 15 anos do poder e queria mais, tesão incontrolável pelo poder. Bem, Morales acabou aceitando a oferta de asilo dada pelo governo do México, que é um governo de esquerda. No avião, ele disse que sofreu uma ameaça. Na véspera da renúncia, a cabeça dele estava a prêmio. A uno del equipo de seguridad pidieron que le entregara a Evo a cambio de $50.000. Não há proteção a ele, que é uma pessoa que tem, mesmo não estando mais no poder, tem influência, tem poder e tem recursos. Imagine como estão as pessoas no cotidiano do país. Evo Morales não deve voltar tão cedo, mas tem grupos ali que apoiam ele fortemente, principalmente os grupos indígenas de camponeses. É inegável que durante o governo Morales houve um avanço na representatividade destes indígenas que não tinham espaço no poder. Hoje o Congresso, digamos assim, é bastante colorido. Agora esses grupos, sem um presidente indígena, temem perder essa representatividade que conquistaram ao longo dos últimos anos. Aí estão os ponchos rojos. ¿Y quién son los ponchos rojos que salen por las calles pidiendo una guerra civil? ¿Quién son ellos? Los ponchos rojos son un sector social indígena que viven cerca a las orillas del lago Titicaca. Son muy aguerridos, muy rebeldes, siempre son el sector que se moviliza, bloquea caminos. En el periodo de Evo Morales hizo un acuerdo con ellos y se han desarmado, ¿no? O sea, muchos entregaron sus armas al ejército boliviano. Ahora no andan con fusiles, vienen con ondas, vienen con piedras, etcétera, ¿no? Pero ya armas como décadas anteriores não é tanto. Qual que você acha que vai ser o real poder dele agora, à distância, asilado lá no México? Qual o poder de influência dele no país? Eu acho que vai ser um poder muito grande. Eu vou fazer um paralelo, sei que pode ser anacrônico e perigoso para o historiador fazer esse paralelo, mas talvez alguma coisa relacionada como Perón no exílio foi uma figura muito importante dentro das políticas internas da Argentina. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque ele tem o capital político e à medida que a crise não se resolve, que um novo governo venha com práticas de repressão, por exemplo, com os direitos dos povos indígenas, isso vai fazer com que a figura do Evo Morales cresça em determinada perspectiva e numa memória de que foi um bom governo. Ele não é uma carta fora do baralho. Do Perón saiu o peronismo. Evo Morales vai sair o quê? Um moralismo? Então, esse sai um moralismo, mas que sai... Eu quero insistir na etnização da política. Eu acho que esta questão do empoderamento dos grupos indígenas e da validação que, inclusive, a Constituição permite, né? Imagine esses grupos agora buscando a sua autodeterminação, você vai criar um verdadeiro sistema muito instável, um barril de pólvora dentro do sistema político. Não dá para ignorar essa experiência de 13 anos de participação, de incremento da participação dos povos camponeses e dos povos indígenas que formam a maioria da população no país que é, mesmo com crescimento econômico, o país mais pobre da América do Sul. E nós temos que pensar aí a respeito das condições efetivas da população, que às vezes você, como jornalista, e os economistas sabem bem disso, que o indicador econômico ele é um parâmetro, mas não significa que a percepção da vida da população seja essa de uma economia crescendo permanentemente. Claro, claro. Obrigado por essa aula expressa, assim, e é bom porque a gente percebe que olhar a situação de lá pelas nossas lentes não ajuda. Essa questão étnica, indígena, é algo que inexiste aqui no Brasil, então é bom dar essa diferença, não é uma coisa tão simples só de esquerda e direita, né? Sem dúvida, é uma questão muito mais complexa porque dentro dos grupos indígenas também há divisões. Eu não acho que a maior parte dos grupos indígenas estejam lutando por um Estado socialista, como o próprio nome do partido, do movimento ao socialismo, indica. É tudo muito mais complexo do que isso, porque remete aí a experiências ancestrais. Tá, muito obrigado pela entrevista, por essa aula, como eu disse, e até uma próxima oportunidade. Valeu, Zé. Obrigado. Y por fin, en tu opinión, ¿cuál es la situación de la democracia en Bolivia ahora? ¿Hay riesgo de una guerra civil? Con todas las movilizaciones que se han
del ejército, de la policía, que han hecho todo el patrullaje. Creo que ya las fuerzas se han calmado. Hay anuncios de que otras comunidades más alejadas del altiplano boliviano se están desorganizando porque siguen con la idea de defender el voto que le dieron a Evo Morales. Esperemos que no tomen acciones, porque también la ciudad va a responder, ¿no? Y eso puede llevar a una confrontación. A una confrontación, sí, muy, muy grave, pero no creo que lleguemos al nivel de una guerra civil. Ojalá, ojalá. Una vez más, muchas gracias por aceptar mi invitación para esta entrevista, César, e hasta uma próxima oportunidade. Aqui, gracias, saludos. Mas afinal, foi golpe ou não na Bolívia? O que acontece é que o Morales foi dando tantos pequenos golpes ao longo dos governos dele que os golpistas de 2019 estão até parecendo democratas. Mas sim, foi um golpe. Golpe contra um presidente que deu vários golpes ao longo dos anos. Um golpe contra um golpista. Mas será que daqui a 10 anos isso vai continuar sendo considerado um golpe? Eu vou dizer, depende dos caminhos que a Bolívia vai tomar. Se, por exemplo, se o crescimento econômico continuar, se o calendário de eleições entrar num trilho aí periódico, se a concentração de renda não aumentar, é capaz de que esse movimento que houve aí, que a gente está chamando de golpe hoje, seja considerado no futuro a Revolução Democrática de 2019, não sei. Mas se por acaso houver outros golpes, se a economia degringolar, se houver uma revolta indígena, é capaz de lá na frente as pessoas olharem para trás com uma certa saudade do governo Evo Morales, como um período áureo, assim, do momento em que estava no poder o primeiro presidente indígena da história das Américas. Talvez nenhuma dessas duas opções, a ver. Eu estou do lado daqueles que defendem mais democracia para a Bolívia e que o povo sofra o menos possível. Hora de ler os comentários relativos à coluna da semana passada, em que eu falei dos países onde está havendo protestos, vários países. Vamos lá. Nena José, sinto calafrios também, não dá para viver sem democracia. Tamo junto, Nena. Lázaro Barbosa, o que pode acontecer é que as redes sociais vão ser abandonadas pelos sãos e ficarão só os loucos. Bem, Lázaro, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer uma corrente do bem aí dos sãos. Será que eu sou são? Não sei. Mas às vezes eu prefiro os loucos aos sãos também. Quem defende muito a própria sanidade, eu tenho uma certa desconfiança. Carlos Eduardo Gomes, a Bolívia cresce 5% ao ano há 10 anos. O argumento da crise não serve para ela. Na coluna passada, eu falei em algum momento que a Bolívia teria motivos para ter protestos. E o Carlos Eduardo está falando que ela crescia 5% ao ano, então talvez na visão dele não haveria espaço para protesto. Mas vamos lembrar que a Bolívia continua sendo o país mais pobre da América do Sul. Então, esse poderia ser um motivo. Foi nesse sentido que eu falei, não foi o retrato do crescimento do PIB, mas foi um retrato da renda nacional, que ainda na Bolívia é muito baixa, apesar dos ganhos gigantescos na era Evo Morales. Cícero Vitor Sobreira, sou novo na coluna, mas já estou cativado pela relevância do Chico. Então, eles já estão chamando o cachorro de Chico, nem eu chamo o cachorro de Chico, mas vocês chamam o cachorro de Chico. Tudo bem, acho que ele não se incomoda. Najara Ramírez, obrigado, Garrone. Obrigado, Najara. Drico Sanese, sua coluna deveria ser mais de uma vez por semana. Drico, dá tanto trabalho. Dá tanto trabalho que você não sabe. Você viu? Eu achei o jornalista lá na Bolívia para conversar, eu tenho que dar uma estudada sobre o assunto, conversei com o professor da Unicamp, fiz uma pesquisa grande para essas imagens que você vê, por exemplo, no vídeo. Então tudo isso dá muito trabalho. Não é só sentar aqui e falar para a câmera. Essa aqui é a penúltima parte do processo. O processo é bem longo, começa ainda no fim de semana, geralmente, então o processo é bem longo. O que vira um vídeo de, sei lá, 20 e poucos minutos, 30 minutos, é o trabalho de muitas horas e dias, tá? Mas obrigado, eu encaro isso como um elogio. E o Drico, ele é membro do MyNews. Seja membro do MyNews também, para ter benefícios. Augusto Hunter, que também é membro. Augusto Hunter é membro. Vamos lá. Garrone, você não acha que o brasileiro é muito passivo? Porque estamos vendo o país pegar fogo, bosta atrás de bosta, é deputado prometendo um novo AI-5, uma chuva de fake news, um caso de assassinato mandado com um porteiro falando e nada acontece. Como você analisa isso? Augusto, o Brasil não é para principiantes. Essa frase acho que é do Tom Jobim, né? E eu não vou arriscar. Não vou arriscar analisar. Temos ótimos comentaristas no MyNews. Você deve saber das outras colunas, no Segunda Chamada. Acho que eu já li o comentário da Débora aqui. Eu lembro da sua fotinha, assim, simpática.
Garrone, você tinha que colocar o Francisco para comentar os assuntos internacionais. Já que no Brasil os peixes são inteligentes o suficiente para fugir do óleo derramado no mar, com certeza os cães são inteligentes o suficiente para tal feito. Beijo, Garrone. Eu senti aí, Débora, umas notas de ironia. Débora é irônica, Débora. E você sabe que eu gosto de pessoas irônicas. Não sei por que eu gosto de pessoas irônicas. Ele é muito inteligente mesmo e talvez... Qual seria a pauta para ele? Qual seria a pauta para o Francisco? Talvez uma pauta de protesto contra os chineses e coreanos que comem cachorro? Olha, essa poderia ser uma pauta, mas o Francisco tem uma certa preguiça, vocês viram, né? Muitas vezes é difícil tirar ele do sofá para poder dar uma passeadinha, quanto mais fazer uma coluna. Já pensou um compromisso semanal? Já pensou? Eu acho que a missão dele na Terra mesmo é seduzir multidões e derreter corações, até das pessoas que não gostam de cachorro. E eu acho muito curioso, contar para vocês o que aconteceu semana passada. Eu estava no elevador do meu prédio e estava uma senhorinha quando eu entrei. Aí ela ficou claramente apreensiva, porque o Francisco, ele tem 20 e tantos quilos, é meio fortinho assim, e tem aquela cara, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo, ele não tem problema com seres humanos, nunca mordeu ninguém, tal. Qual foi a resposta da senhorinha? Ela virou assim, ah tá, então ele é só feio mesmo. Né? Deu vontade de falar, feio você. Ele não é feio, de jeito nenhum. A coluna do Garrone fica por aqui, se inscreva no canal, curte, compartilhe, comenta... E seja membro. Já é membro? Seja membro e seja parceiro do My News com acesso a benefícios super exclusivos como plateia virtual, tem conteúdo exclusivo e tem outras coisas que a gente ainda vai inventar aí para quem é membro, tá bom? Então eu fico por aqui, eu espero você na semana que vem e agora, depois daquela coluna que eu fiz sobre o Lula, na semana que vem ou a qualquer momento, se eu tiver tempo, disposição e tiver uma notícia super quente, eu entro aqui para comentar, tá bom? Muito obrigado e eu te vejo na semana que vem a qualquer momento. Tchau, até a próxima. Olha quem está aqui, o Francisco, veio ter uma participação. E olha, a moça do elevador falou que ele é feio, apesar desse lencinho aqui, que dá um charme. Eu esqueci de falar na coluna das minhas experiências na Bolívia. Eu entrei numa daquelas termas que tem, ao ar livre, no deserto, e eu entrei com aquela doleira. Meu passaporte, eu viajei com passaporte. Borrou todos os carimbos, tudo que estava escrito borrou todo. Aí numa viagem que eu fiz à noite, de ônibus, roubaram meu computador, roubaram minha mochila. Aí lá na delegacia eu tinha que fazer um BO, uma denúncia, e o cara pediu meus documentos. Aí a coisa virou. Ele estava querendo dizer que eu não ia conseguir sair do país, ele me coagiu, eu sou completamente contra, a dar propina para ele. $1. $1 foi a propina na Bolívia. Então foram essas duas experiências trágicas. Mas a Bolívia é um país lindo, com paisagens muito loucas, de todos os tipos de paisagens. Só não tem praia, mas todo tipo de paisagem, de Amazônia, a neve, a deserto. E esse é o Francisco, com a aparição dele, com o lindo lenço dele, azul de bolinhas brancas. Vocês acham que combinou com a pele, com a cutis dele? Dá tchau, Francisco. Tchau. Super espontâneo, né? Tchau.